pessoal, voltamos aqui com mais um episódio do Arbi Talks e com um convidado que já participou do meu outro podcast, que é o que fala de direito empresarial, o Glauco da Rocha, meu amigo, meu colega de doutorado, né? A gente tem projetos aí em conjunto, inclusive, né? E ele é sócio do MBZ Advogados, lá de Porto Alegre, que tem uma filial aqui, e ele é responsável pela filial de São Paulo, então ele cuida dos grandes casos aqui no maior centro econômico do país, né? Então, Glauco, muito bem-vindo novamente e agradeço a sua disposição de participar desse episódio. Pô, God, que eu que agradeço o convite, né? Sempre à disposição, sempre é um privilégio e um prazer estar aqui junto com vocês, né? E vamos lá, vamos falar de arbitragem hoje, né? Exatamente, vamos falar de arbitragem, uma questão que é bastante controversa dentro da arbitragem, né? Uhum. Você já puxou o gancho, agora eu continuo aqui, né? Que é falar da confidencialidade nos procedimentos arbitrais, né? Porque a gente tem lá, na essência da arbitragem, né, ela ser confidencial, que talvez seja, se não for o maior, certamente está na lista dos 3 maiores atrativos da arbitragem, né? Que seria a possibilidade de ter árbitros ou julgadores especializados de um lado, né? Uhum. A velocidade da arbitragem, que via de regra, até por não estar via de regra sujeita a recurso, né, ela acaba sendo mais rápida do que um processo judicial tradicional. Verdade. E por fim, né, a gente ter a confidencialidade. Então, às vezes, por exemplo, uma questão que debateria, por exemplo, tecnologia da empresa, um contrato que segredo comercial, um né? segredo comercial, um relacionamento comercial que eu não quero que ninguém saiba que existe, às vezes, né? Então, o mundo empresarial ele precisa de sigilo na sua essência, né? Então, assim, a questão da confidencialidade na arbitragem acaba se tornando muito importante, né? Então, eu não acho que exista quem discorde disso, né? E aí, a segunda parte da nossa conversa, ela vai tratar da questão da confidencialidade já nas companhias abertas, porque hoje existe aí um paradigma de confidencialidade. Ou melhor dizendo, né, existe um paradigma de disputa societária que é resolvida por arbitragem, que acabou se tornando um padrão brasileiro, mas que ele discrepa do padrão que a gente vê em outras jurisdições, mas que por conta da confidencialidade, que é tradicional na arbitragem, né, a disputa societária via arbitragem também se tornou confidencial. E aí a gente talvez tenha uma incongruência que a gente vai debater um pouco hoje, né? É um tema super atual, porque de um lado a gente tem a discussão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da confidencialidade da arbitragem no judiciário, né? E de outro lado a gente tem o PL 2925 de 2023, que quer fazer aquelas modificações para ter um melhor enforcement nas companhias abertas, né? Então, realmente, eu acho que o tema é bem profícuo, né? Eu até, em coautoria com o professor Paulo Fernando Campos Salles de Toledo, apresentei um artigo no livro de homenagem do Dr. Straub, que foi um grande arbitralista também. Que faleceu recentemente, né? Faleceu, e daí teve esse livro de homenagem, e a gente apresentou lá um artigo exatamente sobre isso. Eu ainda não tinha muito presente a discussão do PL, mas essa discussão sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade já estava bem presente lá atrás, assim. Legal. Eu preparei uns tópicos aqui para a gente começar a discussão, tá? De repente, eu acho que se a gente seguir, a gente vai até chegar nesse ponto muito rapidamente, né? Sim. Bom, em primeiro lugar, Glauco, de maneira geral, como funciona a confidencialidade no processo arbitral? E aí vamos focar no direito brasileiro, mas se você quiser, de repente, dar algumas pinceladas do direito comparado e tal, fica à vontade, tá? Então, a confidencialidade na arbitragem, a arbitragem é muito conhecida por prezar pela autonomia privada das partes, né? A própria escolha do procedimento arbitral como um método de solução de conflitos é uma questão da autonomia das partes, claro que respaldada na lei, né? Como a gente tem hoje aqui no Brasil. E a confidencialidade, então, ela vem a ser um direito e um dever, né? Uma vez que se estabelece essa confidencialidade, tanto ela pode ser de origem contratual como de origem legal, né? Ela pode ser prevista em algum regulamento de uma Câmara de Arbitragem, em algum estatuto, em algum contrato, em alguma lei, né? Tem até países que têm a confidencialidade nas arbitragens como parte da sua lei. E tudo isso, né? Que é a norma default, né? As partes poderiam decidir tornar público, mas se elas não falarem nada, por default... Exatamente, tipo uma confidencialidade implícita, como se fosse, né? E daí também a gente poderia falar que, bom, até onde vai essa confidencialidade? Ela tem um aspecto subjetivo, né? De quais as partes que deverão observar essa confidencialidade. A gente está falando aqui não só as partes que estão envolvidas na discussão, mas também o próprio tribunal, os representantes das partes, os peritos, secretários, testemunhas, prestadores de serviço, até às vezes tem um tradutor, alguma coisa assim, todo mundo
tem que ir lá firmar o termo de confidencialidade, né, para ter acesso aos documentos. E a objetiva, né, de o que é abrangido por essa confidencialidade, né, os documentos, decisões, manifestações, provas, informações, inclusive os atos praticados, né, uma determinada reunião, tudo isso, então, compõe o espectro subjetivo e objetivo dessa confidencialidade. Ou seja, é um espectro amplo, né? Ou seja, tem que ser... Todo o entorno da arbitragem, não só a arbitragem em si, também tem que ser mantido confidencial, né? Exatamente. E por que se busca, né, aqui já trazendo um pouco para a questão da relevância, né, disso, por que se busca essa situação, né, dentro da arbitragem? Não só pelo histórico da arbitragem como um todo, assim, que sempre foi instaurado com muita... essa confidencialidade, ela sempre foi apresentada ao longo do tempo, né, em diversos países, então ela... de certo modo, resistiu ao teste do tempo, que eu gosto de brincar que é um dos testes mais significativos, né, na raça humana. Então, tem resistido ao teste do tempo e, ao mesmo tempo, fizeram 2 pesquisas recentes, né, uma da Queen Mary, lá em Londres, em 2018, e uma agora aqui até brasileira, no CEBARI, do Instituto Ipsos. E ambas, assim, chegam perguntam para diversas pessoas e reconhecem a confidencialidade como um valor importante, né? Que as partes escolhem a arbitragem. Né? A gente sabe que em arbitragem comercial, tanto nacional quanto internacional, tem realmente esses segredos industriais, às vezes tem uma briga que é feia, às vezes até meio familiar, assim, né? E que causaria prejuízos, aquela briga vir à tona. Às vezes um prejuízo até reputacional, que não está relacionado à tecnologia, né? Mas o fato daquilo se tornar público, né? Então, por uma série de fatores, a confidencialidade ela tem sido vista como um fator importante, né? Uma vantagem, um benefício importante das arbitragens. Agora, logicamente, acho que todo mundo já sabe a resposta disso, mas por que no processo judicial tradicional não poderia chegar a essa mesma confidencialidade, né? Então, né, a gente tem... Só para que o ouvinte entenda melhor a contextualização hoje a gente tem toda uma discussão, né, a respeito da legalidade ou não da confidencialidade quando esse processo vai para a jurisdição, né? Quando o processo arbitral ele sai da seara arbitral e vai, então, para a seara jurisdicional. Né? Isso pode ocorrer em 3 principais ocasiões. Se tem uma tutela de urgência para pedir, né? Se tem um cumprimento de uma decisão, uma tutela de urgência preparatória, né? Se tem um cumprimento de uma decisão arbitral ou se tem uma anulação, um pedido de anulação, que hoje até a prática brasileira tem se mostrado que a maioria das decisões arbitrais tem... Eu não sei se a maioria, efetivamente, mas eu sei que é um número significativo. O Marcelo Guedes esteve aqui, ele falou um pouco disso e realmente o índice de reforma judicial, né, de decisão arbitral é muito baixo no Brasil. Sim, mas assim, o ingresso dessas ações, as pessoas acabam rediscutindo muito mais do que lá fora. Né? Se a gente comparar assim, cortes arbitrais de Nova York, tu vai ver poucas vezes a discussão de se foi legal ou não uma decisão arbitral como aqui, né? Aqui a gente vê muito mais claramente isso, inclusive todos os casos significativos eu acho que acabam redundando nisso. Então, nessas 3 hipóteses, né, a gente é deparado com uma questão, né? Se é constitucional ou não uma previsão do Código de Processo Civil, que é o inciso 4 do artigo 189 do Código de Processo Civil, que mantém essa confidencialidade que foi assegurada na arbitragem nos processos jurisdicionais, né? Quando ele vai para um cumprimento de decisão, uma anulação lá, mantém-se a confidencialidade, deveria, né, se manter por conta dessa situação, né? Da situação da própria reconhecimento da arbitragem como um método de solução de conflitos desejável enfim... E que no judiciário a regra geral é da publicidade ampla, né? E aí que está talvez o grande contraponto de estudo, né? Exatamente. Então, na Constituição lá a gente vai ter lá dois artigos-chave e esses artigos-chave vão apontar para uma publicidade das decisões, né? Das sentenças, dos atos processuais e tal. E, ao mesmo tempo, na arbitragem, isso já não é a regra, né? Então, só para trazer, antes de a gente avançar na questão da constitucionalidade ou não,
né? Mas a gente vê, a lei da arbitragem, ela não prevê uma regra expressa no sentido de que tenha que ser, a nossa lei de arbitragem, que tem que ser, os processos são confidenciais, né? Aliás, é importante ressaltar isso. Exatamente. Tem só um parágrafo único lá no 22C da lei, né, no sentido de que, se comprovada a confidencialidade estipulada na arbitragem, né, isso deverá ser observado o segredo no cumprimento das decisões arbitrais. Ou seja, irradiaria para o processo jurisdicional. Já o regulamento das câmaras arbitrais, as principais, aqui eu fiz um levantamento para esse artigo, né, então a CCBC, a CAN, a Camarb, a FGV e a CIESP colocam o default, o sigilo vai ser observado, né, a confidencialidade vai ser observado, mas com exceções. Né? Ou seja, para ter a publicidade, eu teria que fazer o tal do opt-out. Né? Optar por não ter a confidencialidade, exatamente, sem falar nada. Né? Né? Então, se você fizer só uma remissão ao regulamento, se você não deixar expresso lá que a confidencialidade, o processo vai ser público, né? A rigor, a confidencialidade vai ser observada, né, pelo menos no âmbito dessas câmaras. E daí veio essa regra do Código de Processo Civil a reforçar a confidencialidade. Então, é o inciso 4 lá do 189 do CPC, que diz que os processos que versem sobre a arbitragem, né, nos processos em que versem sobre a arbitragem, a confidencialidade lá estipulada vai ser, mantida. Uma vez comprovada no juízo, vai ser mantida, né? Então, é uma exceção à regra da publicidade. Essa regra da publicidade, ela está prevista no inciso 60 do artigo 5º da Constituição, junto com o inciso 10 do artigo 93, né? E daí prevê essa regra geral aí para os atos processuais, decisões administrativas, né? Para proteger, em algumas situações especiais, admite exceções, né? E daí, assim, por que se previu, por que a publicidade é importante, né? Vamos ver os dois lados, né? Então, primeiro porque é uma contraposição, isso surgiu, né, essa questão da publicidade das decisões surgiu na história ali como uma contraposição às monarquias absolutistas. Então, uma pressão para que houvesse um controle popular das decisões, né, um acompanhamento, fiscalização, moralidade, pacificação da justiça, até para ter segurança, né, previsibilidade, formação de jurisprudência, em alguns casos precedentes, né, em alguns países, né, de common law, isso é muito importante, mais importante do que aqui. E evitar também, em alguns casos, para evitar a assimetria de informações também entre os diversos participantes enfim, da vida civil, né? Então, a Constituição, ela estabelece os dois, já trazendo para o Brasil, ela estabelece os dois. Um diz que a lei poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social exigirem. Então, assim, a rigor, é tudo público, exceto nessas duas hipóteses. E por conta disso, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem aí uma jurisprudência bem vacilante, né? Vacilante no sentido de... Oscilante, de hora para cá e hora para lá, né? Reconhecendo que o 189, inciso 4 do CPC, que preveria a confidencialidade, e seria inconstitucional, né? Porque não seria uma situação de interesse social. E já outros... essa posição é da primeira Câmara... Da primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial aqui de São Paulo, né? Que então... e está firmada essa posição lá, né? Está firmada. Até 2023 ali tinham 5 acórdãos bem categóricos, assim, do Alexandre Lazzarini, César Sempolini e o Azumaniti. Né, no sentido de que não existe interesse público, então é inconstitucional a confidencialidade não no seara arbitral, mas já trazendo para o jurisdicional. Ou seja, uma vez que ela saia daquele limite, daquele feudo da arbitragem e vá ser discutida em juízo, aí a arbitragem não deveria ser mantida. Né? Exatamente. Né? E já na segunda Câmara reservada, a gente tem a opinião o raciocínio do desembargador Grava Brasil, no sentido de manter a confidencialidade por reconhecer que a arbitragem é um mecanismo de solução de conflitos que tem suas peculiaridades, que a confidencialidade é um aspecto importante, né? E que o próprio legislador brasileiro reconheceu esse interesse social, né, da arbitragem e da confidencialidade na arbitragem ao estipular o inciso 4 do 189 do CPC. Né? Então, ele criou uma exceção à regra e essa exceção, e está tudo bem com essa exceção, porque
justamente é do interesse social de que tenham maior, que a justiça seja feita, né? Seja pelas cortes comuns, né? Quanto pelas cortes arbitrais. E até tem uma posição do STJ também, no sentido de reestabelecer a confidencialidade, né? Teve um acordo lá do César Sempolini que foi restabelecido pela Isabel Galotti em 2021, o segredo que havia sido revogado, né? Então... O desembargador César Sempolini, ele tinha retirado a confidencialidade. Ele tinha retirado numa cautelar pré-arbitral. E o STJ reformou isso. E o STJ lá da ministra Maria Isabel Galotti reformou, reestabeleceu o segredo, né? A confidencialidade. Agora, isso é uma questão, uma discussão constitucional, né? Então, pode ser que isso pare na Suprema Corte em algum momento, porque se é constitucional, né? Eu acho que muito provavelmente, né? Porque até, assim, a arbitragem teve até aquela lei, né, que foi discutida amplamente, não tão amplamente quanto deveria, mas assim, colocou em xeque o próprio instituto, né, a própria arbitragem em si. Então, eu imagino que mais cedo ou mais tarde vai chegar uma pressão pro STF bater o martelo nisso. Pode ser que em alguma situação a confidencialidade da arbitragem ela se torne meio incompatível com o processo judicial que acabe desaguando lá no Poder Judiciário normal, né? Por exemplo, se aquele processo tiver uma natureza de falência, né? Porque a falência, por ter o interesse de vários credores, inclusive os trabalhistas, os tributários, etc., pode ser que tenha uma incompatibilidade aí, né? Sim, tem exceções que me parecem bem claras, assim, quando a administração pública está envolvida. Por exemplo, né? Algumas situações envolvendo companhias abertas, né? E também essa situação da falência, do processo de insolvência, né? Recuperação. Que em alguns casos, eu acho que também não deveria ser desmedido, assim, sabe? Sopesar os interesses, as necessidades, né? Exatamente. E às vezes um documento que é importante, né? Apresenta o documento redigido ali, ou alguma coisa do tipo. Com informações que são confidenciais, se retirar. Se tem segredo industrial, alguma coisa junto ali. E mantém a confidencialidade. Né? E mantém a confidencialidade. Enfim, a gente vai ter sempre uma ponderação, então, entre essas duas coisas. A nossa discussão, basicamente, é isso. Né? As finalidades da publicidade de um lado e, de outro lado, a arbitragem como mecanismo de resolução de conflitos, autonomia da vontade, né? E o reconhecimento da confidencialidade como uma coisa importante dentro desse cenário. Se a gente pudesse fazer um resumo da ópera sobre isso, porque a gente vê que tem uma regra, tem as exceções, etc. Como que você colocaria o resumo disso tudo no âmbito nacional, né, da confidencialidade, que é meio que natural na arbitragem, e a publicidade, que é bastante natural no processo judicial tradicional? Eu acho que o resumo, basicamente, seria o seguinte, né? A gente tem arbitragem, né, autonomia das partes. Então, se as partes escolheram a confidencialidade, e essa confidencialidade redunda num processo arbitral, né, na hora do conflito, eu acho que plenamente possível de essa confidencialidade ser observada. A gente tem já um aparato jurídico para assegurar que essa confidencialidade seja observada, né, nesse esquema como um todo, né, tanto por regulamentos quanto pelas próprias partes colocar num contrato isso, ou até pela própria lei, né, pelo CPC ali. Agora, se ela vai já para uma questão jurisdicional, né, para uma corte, justiça comum, vamos chamar assim, aí tem esses temperamentos, né, porque a gente tem uma discussão forte sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma do CPC, e isso, assim, o risco vai ser grande. Se cair na primeira Câmara reservada aqui em São Paulo, com certeza vai ser dado por inconstitucional isso. Se cair na segunda, pode ser inconstitucional ou constitucional, né? Eu confesso que eu concordo mais aqui com o desembargador Gravo Brasil, no sentido de que a confidencialidade ela deveria ser preservada no âmbito jurisdicional, né, na justiça comum, porque não faria sentido a gente prever toda essa confidencialidade e reconhecer que ela é importante na seara arbitral, mas daí quando tem alguma discussão que vem à tona, seja para anulação da sentença, ou seja para dar cumprimento à sentença, né? Isso ser simplesmente colocado para todo mundo, todo mundo poder ver e revelar, às vezes coisas que não deveriam ser reveladas, né? Isso geraria um desestímulo, eu acho, para investidores, para as partes mesmo escolherem a arbitragem, né? Vou puxar o gancho disso. A gente está falando muito do mercado brasileiro de arbitragem, da regulamentação brasileira, de como o judiciário brasileiro se comporta.
será, em primeiro lugar, que isso, no âmbito estrangeiro, isso tem se comportado da mesma maneira? E, segundo lugar, se comporta de uma maneira diferente, ou seja, privilegia mais a confidencialidade, será que isso não poderia meio que afastar o interesse das partes brasileiras em arbitrar no Brasil e tentar arbitrar num outro país onde a confidencialidade vai ser mantida de uma maneira mais vista, né? Mais rígida, né? Exatamente. Então, nesse estudo que a gente fez ali pro artigo, né, eu dei uma olhada nas cortes estrangeiras para ver como é que era feito isso, né? Então, eu olhei na ICC e ali eu vi... Que é o maior centro de arbitragem do mundo, né? Exato, né? International Chamber of Commerce. E lá, realmente, a confidencialidade ela não é prevista como algo default, né? As partes, mas assim, reconhece que as partes podem demandar essa confidencialidade em algumas situações. A UNCITRAL, né, a gente tem lá as Arbitration Rules da UNCITRAL e tem as Rules on Transparency, né? E também, né, não pressupõe a confidencialidade, mas... Na prática, sim, recomenda, né, que inclusive, em alguns cenários, se divulgue alguns dos documentos das arbitragens. Já no restante, assim, se a gente for olhar a London Court of International Arbitration, lá se prevê a confidencialidade. O ICDR, né, da American Arbitration Association, também se prevê a confidencialidade. O CIETAC da China também se prevê, o Hong Kong International Arbitration Center também. É bem tradicional lá, inclusive, em relação a isso. Singapura também. E daí, curioso aqui, que na América Latina, a gente tem a Bolívia e a Venezuela, que a lei prevê a confidencialidade como default. Já a Argentina é uma situação mais similar ao Brasil, mas com as cortes, os centros arbitrais lá, prevendo nos regulamentos a arbitragem como default, assim como a gente faz aqui. Então, assim, eu acho que a gente tem vários locais diferentes. Eu sei que em Nova York também não tem o default da arbitragem como da confidencialidade mantida quando vai para a corte comum, mas que se possa pedir quando tem, por exemplo, segredo de comércio, alguma coisa assim, né? Você entra com o processo e daí você faz uma motion, enfim, é uma moção para que alguns documentos sejam considerados confidenciais, né? Então, lá tem uma regra específica para isso também. Então, acho que, assim, de uma maneira geral, a gente tem uma situação que encomenda a confidencialidade, basicamente por conta dessa praxis histórica, assim, de ter os processos confidenciais. Isso... mas sempre abrindo a possibilidade, né, de algumas exceções, isso ser mitigado. Então, quer dizer, a pessoa tem que se atentar para isso, ela tem que olhar para as regras específicas, né, que são adotadas para aquela arbitragem, ou se ela resolve fazer referência a um centro de arbitragem, tem que olhar para as regras daquele centro de arbitragem, né? E, logicamente, sempre se preocupar com essa questão. Isso eu vejo que poderia atrair mais arbitragens de empresas brasileiras para esses centros onde a confidencialidade é mantida de maneira mais rígida, né? Aquela, assim, eu nunca vi por exemplo, um país estrangeiro, investidores de países estrangeiros buscar a lei brasileira para resolver seus conflitos, né? Mas daí eu acho que já é uma série de outros problemas. Uma série de outros problemas, que tem por aí. Agora, para o advogado que está trabalhando num contrato com o seu cliente, ele tem que se atentar para isso, né? Ele tem que se atentar. E ele tem opções, né? Ele tem opções. Eu acho que, assim, no fim, a autonomia das partes deveria ser preservada, né? E a arbitragem é muito sobre isso, né? Sobre a autonomia das partes, eles poderem resolver os conflitos de uma maneira que as partes achem adequada. Eu vejo legitimidade nisso, né? Então, não à toa aqui no estrangeiro, assim, nos países lá fora, isso é uma prática bem comum até e estabelecida como default em vários regulamentos, né, importantes. Perfeito. Mas é isso, assim, a gente tem que cuidar porque a confidencialidade, né, ela não é absoluta, então tem exceções importantes. Né, tanto nos regulamentos e leis, nos nossos regulamentos aqui no Brasil tem vários acenos já para situações em que a confidencialidade tem que ser superada, né? A gente tem, quando tem acordo expresso, né? Se as partes dizem que não querem a confidencialidade, ela não precisaria ser observada.
Quando é para de novo, privilegiando a autonomia da vontade das partes. Exato. Né? Às vezes, quando é para exercício de proteção de direito, cumprimento de determinação legal, no interesse da justiça, né? No interesse público ou da administração pública, e 3 situações basilares, assim, que é quando a administração pública é parte, né? Daí a gente vai ter que ter uma publicidade mesmo. Até, você sabe que tem um projeto de lei hoje para tal da arbitragem tributária, que o Roberto Pasqualin ajudou a redigir tudo, né? Um anteprojeto de lei, né? Com base na experiência de Portugal, lá esse tipo de arbitragem não é confidencial. E aqui também não vai ser. Aliás, não faria nenhum sentido, né? Não faria sentido, exatamente, né? Porque daí a gente já não está mais tratando só de partes privadas, né? A gente está tratando de um caso com dimensões públicas, né? Com partes envolvidas de direito público. Então, realmente eu acho que aí a gente tem que colocar a confidencialidade de lado, porque o interesse público ele realmente é mais marcante, né? Então, administração pública, processo de insolvência, como a gente comentou antes, né? Que em algumas situações eu acho que vai ter que comprovar algumas trechos importantes da arbitragem no meio de um processo de insolvência, né? Que vai ter impactos lá. E os credores têm toda a questão, toda a vontade, né? O interesse de conhecer aquilo. E as companhias abertas, daí eu acho que daí é uma discussão mais aprofundada, a gente pode explorar agora, né? Já partindo aí para a segunda parte. Bom, então, Glauco, dando continuidade aqui à nossa conversa, a gente, né, você explicou algumas exceções à obrigação de confidencialidade, etc., o que é algo que é bastante natural. E a gente não pode esquecer que processo civil é visto como direito público, né? Mas, ao mesmo tempo que ele é visto como direito público, o Código Civil de 2015, o Código de Processo Civil de 2015, ele criou, ou melhor dizendo, ele fortaleceu a ideia do negócio jurídico processual, né? E, inclusive, não só a questão da confidencialidade, mas a maneira de produzir provas, etc., essa dinâmica foi bastante modificada e foi bastante flexibilizada no Código de Processo Civil de 2015. Né? E aí eu vejo isso que é intrínseco ao negócio jurídico processual, a questão da confidencialidade ou não. Então, particularmente, não sei se isso incorre aí em alguma constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Eu vejo que é simplesmente uma questão das partes contratarem e sinceramente, não vejo motivo de julgar inconstitucional, né? Agora, a gente tem situações e situações, e o grande debate hoje que existe no Brasil, existem outros importantes, mas talvez o grande debate esteja relacionado às companhias abertas, né? Porque, ao mesmo tempo que a confidencialidade é meio que natural, a arbitragem, pelo menos a visão que existe no Brasil, que prevalece no Brasil é essa, a gente tem toda uma regulamentação de mercado de capitais, cuja base dessa regulamentação é o disclosure, né? Eu brinco quando eu escrevo algo sobre isso, eu falo, existe um binômio, né? Disclosure, responsabilidade. Se o disclosure for feito de maneira adequada, correta, etc., não vai haver uma responsabilização de administração ou da própria companhia emissora dos valores imobiliários. Mas se esse disclosure for defeituoso, ele gera uma responsabilidade, muitas vezes até de indenizar, né? E aí criamos esse regime brasileiro, né, e já não é um regime tão recente assim, né, de companhias abertas, elas poderem, em primeiro lugar, optar pela arbitragem para dirimir conflitos societários que envolvam controladora, companhia e administradores, né, de um lado, né? E como isso acabou indo, né, para os regulamentos de listagem, os segmentos especiais de listagem da B3, hoje a antiga Bovespa, né, depois BMF Bovespa, e só existe uma bolsa no Brasil, então toda companhia que quer se listar hoje, ela meio que não tem por onde escapar, ela vai ter que adotar necessariamente arbitragem para dirimir alguns conflitos societários, né? E aí a gente tem 2 fatores que são importantes na mesma medida, vamos assim dizer. Então, a necessidade de fazer o disclosure, porque quando o investidor ele busca informação no mercado de capitais para decidir se ele vai investir, desinvestir ou simplesmente tomar a decisão de manter aqueles valores imobiliários que estão, né? Ele precisa daquela informação que é passada para todos ao mesmo tempo, na mesma qualidade, quantidade, etc. Mas, do outro lado, né, existe uma disputa, às vezes, societária que está acontecendo e que o investidor não tem acesso a essa informação. Sim. Mas que também pode haver um interesse em manter a confidencialidade daquilo, né? Então, a gente tem um choque bastante claro de conceitos e necessidades aí, né? E como vem se dando isso, né, no direito brasileiro, em primeiro lugar, e depois a gente vai entrar um pouco no debate do projeto de lei 2925 para, né, esmiuçar um pouco isso em relação à confidencialidade, tá? Não, perfeito. Eu acho que a discussão é mais ou menos essa, né? A gente tem um sistema hoje e nós temos um sistema que está sendo visualizado, né, com esse projeto-lei,
que a gente vai abordar mais adiante. Como é que é hoje, então, né? Hoje, realmente, a gente tem uma ponderação aí entre um conflito, entre um disclosure, né? Uma necessidade de disclosure, né? De prestação de informações adequadas pelas companhias, versus uma situação de autonomia privada, né? Se eu poderia colocar no estatuto, né, que a confidencialidade deveria ser observada, e daí, se eu coloquei no estatuto, o investidor, quando ele ingressou na companhia, ele já sabia disso, ou teria condições de saber, e de certa forma ele validou aquele estatuto, né? Mas sempre tem essa situação, né, God, que acho que você bem comentou, que é essa supressão de informações, né, que aumenta a assimetria de informações, né? Aumenta a assimetria de informação. Aqui até é supressão de informação em alguns casos. É isso aí. Pode gerar uma disfuncionalidade no sistema de preços, né? Então, por isso que essa questão de falha informacional é muito importante, né? Porque a gente não está tratando aqui de interesses meramente privados. Essas companhias abertas, né? Elas têm até dimensões públicas, às vezes. Claro que elas seguem sendo entidades privadas, mas elas têm um impacto que gera na economia, uma abrangência de um interesse um pouco mais... um pouco maior do que transcende um pouco a esfera privada. É aquilo que o Wakerloff fala no paper dele, o mercado dos limões, né? Que, assim, os carros usados lá, aquela história toda. E que, às vezes, a assimetria de informação ela é tão séria que, em primeiro lugar, ele fala que o mau ativo, ele tira do mercado o bom ativo. Né? Porque as pessoas não conseguem diferenciar porque não tem informação suficiente, então elas vão pelo preço. E aí, elas indo pelo preço, elas possivelmente vão investir num ativo que é pior, em detrimento do ativo que é melhor. Esse é o primeiro aspecto dele. E o segundo, ele fala, e às vezes a simetria é tão grande que ela faz o mercado desaparecer, porque ninguém mais confia naquilo e ninguém mais vai colocar recursos econômicos, tempo, disponibilidade, etc. naquele mercado, né? É a história do círculo vicioso, né? Começa a piorar, né? As pessoas não têm informações, então elas não vão querer investir, e daí piora ainda mais, porque as pessoas continuam não tendo informações e tem menos investidores, aí... E assim a coisa vai indo pro brejo, né? Então, a gente tem até às vezes, né? Como a gente está falando aqui de interesses que não são individuais, até às vezes são interesses um pouco coletivos dos acionistas, transindividuais, né? Eu não estou falando aqui até, acho que é importante deixar isso claro, né? Acho que assim, se uma companhia aberta fez um contrato com outra empresa e estabeleceu uma cláusula de arbitragem, né, com essa relação contratual... Por exemplo, só para a gente contextualizar, um contrato, por exemplo, de transferência de tecnologia, um contrato de engenharia, alguma coisa que tem um caráter mais privado mesmo, que a confidencialidade parece ser meio intrínseca, não é? Isso que você está dizendo, né? Eu acho que nessa situação, né, a confidencialidade deve ser observada. Agora a gente está falando aqui uma questão de eficiência de mercados, né? Que daí então a gente tem uma relação entre acionistas e companhia. E isso, como é que hoje é a situação, né? Porque teoricamente ela poderia servir, a confidencialidade aqui, de uma barreira instrumental, vamos dizer assim, né, para a responsabilização dos agentes causadores de danos, né? Como dificulta a formação de uma coletividade de investidores prejudicados, né? Isso pode ocasionar realmente um sistema disfuncional. Então, o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem duas resoluções da CVM, né? Uma para fatos relevantes, que é a 44/2021, e outra para informações periódicas, que é a 80/2020, né? Então, na questão do fato relevante, ela diz assim, olha... E só para a gente contextualizar, essa de informações periódicas, ela vai acontecer em alguns momentos ao longo do ano. E uma vez, inclusive, essa informação tem que ser auditada e é uma informação mais ampla. Agora, quando no ínterim, entre a divulgação de uma demonstração financeira, que não é anual às vezes, mas de um trimestre, etc., e a outra divulgação, né, a próxima divulgação, às vezes acontece um fato muito importante, né, no meio do caminho, e que aquilo pode afetar o interesse dos investidores. Então, é por isso que a necessidade de divulgar o fato relevante, né? Então, sempre que tiver uma instauração de um processo arbitral que possa afetar a situação econômico-financeira da companhia, né, de uma maneira significativa, isso tem que ser divulgado via fato relevante. Né? Então, esse é um ponto. Ou seja, já existe um mitigador natural da confidencialidade plena, porque numa situação normal, por exemplo, aquele contrato de transferência de tecnologia, ninguém nem ia saber que existe um processo arbitral. Nesse caso, o público investidor em geral vai ter acesso à informação de que existe um processo em andamento. Exatamente, né? E daí, como essa... Claro, os administradores eles têm um dever de prestar as informações de maneira precisa, adequada, completa, né? E ao mesmo tempo concisa. Então, assim... Isso deve ser divulgado da maneira
correta, né? Se for incorreto, aí já é um outro problema. Mas, posso dar um exemplo disso? Claro. Então, a gente viu que ano passado a Petrobras foi condenada num processo arbitral, num procedimento arbitral, no dia 26 de julho, tá? Ou pelo menos ele publicou o fato, a Petrobras publicou o fato relevante dia 26 de julho. Eu lembro que eu li esse fato relevante. Acho que eu vi também. E o que aconteceu na prática é que eles falam, olha, houve a condenação, mas... Ou seja, tem uma série de mitigadores ali. Essa não é a maneira, eu garanto para você que essa não é a maneira correta de se passar informação para o mercado de capitais. Você tem que colocar o fato puro e simples. Não é que nem o jornalista âncora que fica interpretando o fato. Ele tem que colocar o fato do jeito que ele aconteceu, né? E isso certamente é um problema da divulgação feita meramente por fato relevante, né? Enfim, eu desconheço como é que é esse processo lá na origem, mas, enfim, né, a informação tem que ser adequada, né? Então, acho que se realmente houve uma injustiça aí, né, isso tem que ser investigado. Já a resolução CVM 8020, né, sobre as informações periódicas, ela também, né, diz que quando uma arbitragem colocar restrições à distribuição de dividendo, né, por uma decisão arbitral, ou descrever os processos arbitrais que não estejam sob sigilo, relevantes, né, e sejam relevantes, claro, né, não vai descrever qualquer processo arbitral, e também descrever, analisar o impacto em caso de perda e informar os valores envolvidos, né, em relação a processos arbitrais sigilosos. Então, a gente vê que poderia se pensar inicialmente que não tem nada sobre isso hoje, né? Mas tem sim, né? Então, a gente já tem. É suficiente? Eu acho que esse é um problema para a gente ser estudado. Né? Para a gente pensar, até por conta desse PL, eu acho que a gente tem muito chão pela frente, né? Mas, basicamente, essa é a situação que a gente tem hoje, né? Já o PL, o que é esse PL, né? Para caso alguém que esteja nos ouvindo aí... 29/25 de 2023. Não saiba muito bem o que a gente esteja falando, né? Então, o contexto dele é maior, né? Ele não fala só de arbitragem. A arbitragem é um ponto específico. Não, e nem em questão do sigilo. Assim, ele vai muito mais à frente. Eu não vou explorar toda essa parte. Mas ele prevê basicamente lá a hipótese que tem sido muito discutido, muito comentado nos últimos tempos, né? A necessidade de o Brasil acompanhar os sistemas estrangeiros mais avançados, de estabelecer uma ação coletiva, né, de responsabilização, às vezes, para a companhia por falha nos deveres informacionais, né, e às vezes, por se envolver em situações de ato ilícito, assim como um problema de corrupção. Situações opacas. Então, esse projeto-lei ele estabelece todo um novo sistema, né, em que, inclusive, já pensando mais ou menos como as class actions americanas, assim, de estabelecer uma coletividade de acionistas, né, para entrar em conjunto. Tem um outro aspecto que eu acho muito legal desse projeto, que é a ampliação dos poderes investigatórios, né, da CVM. Né? A gente sabe que a CVM tem um problema financeiro, de falta de autonomia financeira, mas ele amplia os poderes de investigação, ou seja, um projeto bastante amplo para reformular o mercado de capitais de maneira positiva, né? Sim, eu acho assim, essas coisas nunca dá para ser pensado só numa faceta do problema, né? Tem que ser pensado em conjunto. Então, esse é um aspecto muito positivo. Não adianta dar o poder investigatório para a CVM e não pensar como é que ela vai fazer cumprir o PL do enforcement, né? Enforcement é o cumprimento das decisões, basicamente. Então, a gente pensar no PL do enforcement e ao mesmo tempo, não otorgar à CVM maior robustez para poder exercer esse papel de xerife, né, do mercado. O presidente da CVM não gosta dessa expressão xerife. Ele não gosta muito, eu acho engraçado. Mas então, eu tendo a concordar. Eu tendo a concordar com ele. Eu tendo a concordar com ele porque fala, poxa, será que é o xerife? Na verdade, a função é muito ampla, né? É verdade, né? Porque... Mas o apelido que o mercado dá é esse, tá? Tem quase um aspecto de legislador aí também, não é só xerife, não é só... É por isso que ele não gosta muito, ele fala que mas a CVM tem tão mais coisa para fazer, né? Então... Não, é verdade, ela investiga, ela julga e ela aplica, então ela é quase o juiz Dredd, assim, né? Do Sylvester Stallone. Exatamente, tipo, faz tudo. Execução sumária aqui. Isso aí. Então, assim, como é que é a questão da confidencialidade neste projeto, né? Então, a gente está falando aqui de novo, né, num projeto de quase uma ação coletiva dos acionistas contra a companhia por falhas informacionais. Nesta ação, claro, porque como a gente está lidando com essa transcendência do interesse individual, né, a gente está passando, então, por
para uma publicização do processo. Então, ele já estabelece nesse PL que os procedimentos arbitrais serão públicos, né? Os procedimentos arbitrais dessa magnitude serão públicos. Então, a gente não está falando aqui de novo, né? Só para frisar, daquela ação de um contrato da Petrobras com uma instaladora de parte da usina. Vamos pegar o caso típico, que é muito comum, né? O contrato que envolve transferência de tecnologia, que é ultra sigiloso. Não é isso. Então, aí, não é isso aí. Aí faz todo sentido ter a mais ampla confidencialidade em relação a isso. Mas é no interesse de preservar o mercado, de criar um mercado mais eficiente, com maior transparência informacional, né? Porque o sigilo, assim, seria meio incompatível com o cumprimento, né, o enforcement dessas ações coletivas, né? Até porque o efeito da decisão, se não é erga omnes, ele vai além das próprias partes que estão ali em juízo, né? Então, se tem uma indenização que tem que dar para os investidores, mas daí eu vou dar só para os investidores que entraram ou vou dar para todos os investidores, né, da companhia? Eu parto do princípio dos dormientes não sucurritivos, né? Mas enfim. Mas enfim, são discussões válidas, né? Não tenho acho dúvida. que isso posiciona o problema da discussão, né? Então, e daí outra coisa, se a parte que não tem nem conhecimento daquela sentença, ela tem que cumprir de alguma forma, ou vai ser penalizada de alguma forma por algum problema que vai dar na companhia, né? Então, às vezes o investidor do futuro vai pagar pelo investidor do passado, né? E a gente vai ter esse problema. Então, mas ao mesmo tempo a gente tem vários pontos positivos. A gente tem talvez aí uma formação de jurisprudência adequada sobre isso. Porque a partir do momento que os processos arbitrais se tornem públicos, especificamente os processos de natureza societária, a gente pode criar uma jurisprudência que vai fortalecer e reforçar as próprias ideias debatidas ao longo das arbitragens. Né? Isso gera previsibilidade e segurança, que é tudo que o investidor quer. Tudo né? que o investidor quer. Estrangeiro, nacional, aliás, seja lá quem ele essa for, onde ele previsibilidade, esteja. ela tem um valor de mercado que é gigantesco. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem ainda, né? Então, eu acho que é por isso que é importante, né? Enfim, eu acho que antes de falar de... Eu assim, né? Todo início ali, eu prezo pela confidencialidade na arbitragem. Eu acho que é um valor importante. Eu acho que isso agrega valor para a arbitragem. Mas a gente tem que reconhecer que em alguns cenários, né? Isso tem que ser flexibilizado. Eu acho que esse é um deles, né? Antes era quase falar um palavrão, né? Pelo menos no Brasil. Que eu vou liberar, que não vai ser confidencial, arbitragem X ou Y, né? Hoje a gente já vê um maior diálogo aí a respeito. Eu acho que essa PL, ela tem alguns... nenhuma lei ela vai ser perfeita, né? Mas eu acho que ela tem muitos pontos positivos, né? Eu acho que vai ser uma coisa que vai incrementar e vai valorizar o nosso mercado. Então, você sabe que um dos coautores aqui desse PL foi o nosso amigo Guilherme Setoguchi, presidente do DSA, né? Esse cara é craque. E foi feito com base numa pesquisa que foi bancada pela OCDE, né? Olha aí. E, assim, o projeto de lei ele foi muito bem conduzido, só que aí ele foi para o governo e lá ele acabou sendo um pouco vilipendiado. Então, expandiram sem o debate necessário. Mas aquilo que tinha uma característica mais científica, mais técnica, para colocar no estado da arte, principalmente a parte que o Guilherme Setoguchi trabalhou, assim, ele foi muito bem feito mesmo, tá? O meu receio é esse, né? A gente manda para lá bonitinho, né? Para de pé e tal, e daí vem um negócio todo... E teve, eu acho né? que inicialmente até foi declarada a urgência do PL, depois retiraram a urgência, se eu não me engano, né? Eu não me recordo agora, eu acho que ainda está em urgência. Ainda está em urgência. Agora... Até preciso me atualizar. Urgência hoje em dia, né? É verdade. Se tudo é urgente, nada é urgente. Nada é urgente, é isso aí. Quando tudo nada é, né? É verdade. Mas então, assim, eu acho que o desafio, né, hoje é a gente conseguir avaliar esses dois pontos, né? De um lado, o valor da publicidade das decisões e, de outro lado, também respeitar a autonomia privada, né? O fato de as próprias partes envolvidas e quando digo partes, eu digo todo o sistema arbitral, né? Reconhecer a confidencialidade como algo positivo e reconhecer isso como um valor, né? E colocar esses dois pesos numa balança e ao mesmo tempo ver que, embora, na minha opinião, claro, né? A confidencialidade deve ser preservada via de regra quando estabelecida pelas partes, quando esteja num regulamento que as partes fizeram referência, né, e não fizeram nenhuma ressalva, ou pode até haver uma mudança institucional de as câmaras começarem a
Rever o posicionamento, né? Rever o posicionamento e tornar mais público, ou em alguns casos tornar público, né? Ou reconhecer confidencialidade só em alguns casos. Enfim, tem vários modelos aí que a gente poderia adotar. Mas nesses dois lados a gente reconhecer que realmente algumas exceções vão ter que ser feitas, mas sem prejudicar a confidencialidade, porque eu acho que esse é um fator muito importante, assim, que ajuda muito, né, na escolha, até na atração de investimentos. Perfeito. Né, então, acho que o ponto mais ou menos é esse. E se você pudesse deixar um conselho, aí escapando um pouco da questão da arbitragem societária, voltada para companhias abertas, etc., para o advogado que atua e tem contratos a serem feitos e eles vão se deparar com essa questão da confidencialidade. Dá uma recomendação, um conselho para esse advogado, principalmente se ele não tiver muita experiência, como que ele deveria cuidar disso? Né? Qual o trato às bolas que ele deveria colocar ali, qual a preocupação que ele tem que ter? Um aconselhamento final aí, Glauco, você tem bastante experiência nisso. Eu acho que primeiro ele vai sofrer uma pressão do cliente dele, né? Que ele não vai querer que aquele acordo complexo, que envolve valores substanciais, venha à tona, né? Às vezes até uma questão de segurança pessoal. Aqui no Brasil, a gente sabe que a segurança não está das melhores, né? Então, assim, por uma questão de segurança pessoal, eu acho até vai querer confidencialidade. E essa confidencialidade vai ter que ser observada nas câmaras, né? Então, a minha dica seria o seguinte, né? Veja quais os regulamentos das câmaras, né? Qual é a câmara mais adequada para o seu caso, né? Isso varia bastante, né? De caso para caso. Veja como é que são as cláusulas, como é que está tratado nos regulamentos. Faça referência na cláusula de resolução de disputas que você vai colocar no contrato, ou no estatuto, no contrato social, né? E anteveja isso, né? Eu acho que, assim, por enquanto, a gente tem que ir conforme a banda toca, né? Então, a confidencialidade é o default hoje. Claro. Então, eu diria para não inventar moda, assim, né? Para tentar fazer o feijão com arroz, assim, né? O que possivelmente, como eu disse, o cliente vai preferir também a confidencialidade. Você tem que, no final, quem vai bater o martelo vai ser ele, mas você tem que... Claro. Se você quiser tornar público, é possível. Né? Eu acho que em alguns casos, né, deveria ser público mesmo. Eu acho que o advogado, de certa maneira, tem que fazer uma pressão para tentar colocar isso, mas a minha impressão é que hoje em dia, assim, se ele fosse querer incluir uma cláusula de publicidade da arbitragem, ia pegar meio mal, assim, né? Então, eu acho que talvez a gente não esteja preparado o suficiente ainda para isso. E vou também deixar um último aconselhamento aqui, se você me permitir. Claro. Não confie em cláusulas pré-formatadas, sem pensar muito no conteúdo dela e o alcance que aquilo vai ter e as consequências que aquilo vai ter no futuro. Exatamente. Então, que nem você falou, eu tenho que discutir muito com o meu cliente, explicar os prós e os contras de manter a confidencialidade ou retirá-la. De preferência, eu me munir de alguma prova escrita que eu informei o cliente daquela necessidade de fazer de um jeito ou de outro, ou os riscos e os benefícios de fazer de um jeito ou de outro, e ficar claro que o cliente teve o certo posicionamento que depois ele pode reclamar. Então, assim, eu tenho que... a função do advogado, pelo menos que eu vejo, é de informar o cliente e o cliente toma uma decisão de como fazer, né? Exatamente. E aí ele se munir disso, principalmente nos contratos que não são naturalmente de informação pública, como talvez, ou nas questões, né? Como, por exemplo, numa eventual arbitragem societária, se o PL 2925 for aprovado, né? Virar lei. Então, o advogado tem que ser muito cuidadoso a tratar, porque parece uma questão muito simples, mas ela não é simples. Tem uma série de consequências aqui, algumas boas e algumas ruins para o cliente. Exatamente. Né? As câmaras arbitrais, elas fornecem esses modelos, né? Cláusula cheia, cláusula vazia e tal, mas a gente tem que ter tem que adaptar o cuidado ali na hora, né? De adaptar o caso a caso. E é uma cláusula que normalmente não se debate de maneira adequada, né? Infelizmente. Né? Aquela cláusula que já está no fim do contrato, a pessoa já está meio cansada do debate, daí vamos para a cláusula arbitral. Então você advogada que cuida desse tipo de contrato, que tem esse tipo de cláusula, não fique cansado na 25ª hora. Né? Então tome cuidado, porque isso vai ter muita consequência, às vezes a consequência não é boa. Não dá para desistir antes de o jogo acabar, né? Então, às vezes sai gol nos 46 minutos lá do segundo tempo. Exatamente. Bom, Glauco, muito contente em você ter retornado aqui para o podcast, né? Agradeço muito o seu tempo, foi um grande prazer tê-lo aqui, revê-lo, né? Meu amigo, meu colega de doutorado, né? A gente faz alguns trabalhos juntos também, às vezes, né? Verdade. Então, agradeço muito o seu tempo e, olha, é isso, acho que o debate foi bastante interessante, né? E espero que vocês voltem para os próximos episódios, né? Quer deixar suas palavras finais aí? Claro, queria agradecer o convite aqui, Imagina, né? Eu que agradeço. Agradecer principalmente a ter mais um canal de informação aí, né? Para a gente
sem a informação, sem o debate, a gente não consegue elevar, né, a nossa própria compreensão sobre as coisas. Então, a pessoa que já saiu com uma visão certa desde o início, ela vai ter problemas na vida, porque eu acho que a troca de informações é muito importante. E esse veículo aqui, com certeza, vai ser um veículo que vai ajudar muita gente por aí, né? Eu acho que nem todo mundo consegue aprofundar todo dia sobre os temas, e aqui é uma forma rápida de ter tudo mastigadinho, né, de uma maneira boa, assim, não cansativa, para disseminar conhecimento. Então, obrigado a você, não só pelo convite, mas também por estar fazendo esse trabalho aí, que é muito bom para nós aqui do direito. E queria também deixar um abraço para o Rodrigo Sampaio, para o Roberto Pasqualin, que eles vão gravar os próximos episódios aí com outros convidados, tá? Então, muito obrigado e até a próxima. Grande abraço.